Sejam todos bem-vindos, meus queridos ouvintes, a mais um programa do canal Mundo Esotérico, que trata sobre informações relevantes sobre esoterismo, ocultismo, espiritualidade, e temas voltados às religiões, à sabedoria das religiões, dos quais nós estamos abordando atualmente. E a temática hoje é sobre o taoísmo, Não há como falar do taoísmo sem citar Lao Tzu, ou também conhecido como Laozi ou Lao Tse, isso desde a época de 500 a.C. Ele foi aí um filósofo chinês que teve o crédito de fundar aí o sistema filosófico do taoísmo, E que mais tarde esse próprio nome deu origem também ao Tao Te Ching, traduzido aqui como o caminho da virtude, ou clássico do caminho e da virtude, de onde esta obra nos traz todo o pensamento deste possível autor. E o próprio nome dele, ele é praticamente um nome, um título, mais do que um título honorífico de Lao Tse, que significa aí o velho mestre, E interessante aqui nas palavras do historiador Will Durant, que nos traz um comentário interessante, que Lao Tse é o maior dos filósofos pré-confucionistas, ele era mais sábio do que Teng Shi, e ele conhecia a sabedoria do silêncio e viveu, podemos ter certeza, até uma idade avançada. Porém, nós não temos a certeza de que se ele realmente viveu. De acordo aí com a lenda, que estava presente aí desde o século 6 a.C., Lao Tse ele tentou aí auxiliar ao máximo de pessoas, através das suas instruções no caminho do Tao, desta força criativa e vinculante que percorre todo o universo. Porém, nenhuma dessas pessoas lhe deu ouvidos, E a própria explicação de Lao é de que essas pessoas poderiam viver mais felizes e gratificantes se elas pudessem alinhar aí o fluxo natural do Tao, em vez de se colocarem aí em oposição a ele, E aí ele percebeu que a humanidade realmente não estava interessada, então ele se reclusou após escrever aí o Tao Te Ching, Outras lendas aí também afirmam, que Lao Tse ou Lao Tzu também foi contemporâneo e mestre de Confúcio, que foi aí o fundador do confucionismo e que nós abordamos aí em programas anteriores sobre o próprio confucionismo. É interessante que até, meus caros ouvintes, que o confucionismo na sua forma original ele era mais próximo dos conceitos taoístas, dos ensinamentos do taoísmo. É interessante que os estudos modernos, na atualidade, eles rejeitam a afirmação de que Lao Tse ou Lao Tzu fosse aí o autor do Tao Te Ching, mas que o seu nome, Lao Tzu, como expressando o velho mestre, seria mais um título onde estariam presentes aí vários autores que usassem esse nome.
Tao Te Ching, né, como é uma coleção de 81 poemas breves, né, é a própria escritura sagrada dos taoístas, né? E dentre as bíblias religiosas do mundo, ela é sem dúvida a menor de todas, né? Pequeno, muito enigmático, ele prima aí por seus conceitos místicos e paradoxais. E é literalmente um desafio às interpretações. E ela encerra em seu epílogo, né, como uma incisiva advertência a quem tentasse fazer do opaco transparente, ou quiçá transluzente. E ele nos diz: os que falam não sabem, e os que sabem nada falam a respeito do tal. Mas, pelo visto, queridos ouvintes, a severa advertência não logrou dissuadir seus fervorosos apologistas de falarem aí sobre volumosamente o significado de Tao e do Tao Te Ching. E assim esse críptico livro de poemas, né, frouxamente espirituosos, ele se tornou o tema central de toda uma vasta biblioteca de comentários e interpretações, os quais, no entanto, não conseguiram afinal deixar nada mais esclarecido. Muitos aí aspectos continuam obscuros, né, esses conceitos profundamente místicos, e insolúveis permanecem ainda os seus paradoxos, né? Então, para os leigos em Tao, a sua essência básica tem ainda de ser procurada nas máximas autênticas do próprio Tao. No conjunto aí ressaltam os conceitos éticos que foram prescritos aí para o taoísta, e conquanto se reflitam aí certa afinidade com os conceitos emitidos em outras religiões, e especialmente essa relação com o budismo, que também já foi um tema abordado em programas anteriores, eles ressumbram seu sabor específico, pois estão aí radicados em sequência diferente de premissas. Então vamos agora aí trazer algumas máximas do Tao Te Ching que nos diz: o caminho que tenha um nome não é o caminho eterno. O caminho se assemelha a um vaso vazio, que é a matriz ancestral de todas as coisas do mundo. As 5 cores cegarão a vista, os 5 sons ensurdecerão os ouvidos, os 5 sabores enfadarão o paladar, as coisas duras de conseguir ferirão a conduta do homem. Portanto, o homem prudente se guiará pelo coração e não pela vista. Se não confias no homem, o convertes em mentiroso. Quem se humilha será preservado. Quem se verga será endireitado. Quem está vazio será enchido. Quem tem pouco será bem-sucedido. O caminho é inominável e oculto, e contudo todas as coisas se realizam nele. Adquire-se o conhecimento pelo ganho de cada dia, mas o caminho se adquire pela perda de cada dia. Os sábios ouvem
e veem como as criancinhas. Para os bons serei bom, e para os maus serei bom. Dessa maneira, todos poderiam tornar-se bons. Não convém começar uma ofensa, pois uma ofensa provoca outras ofensas. Quem é bom não discute. E por fim, apto para governar está quem ama ao seu povo tanto quanto a si próprio. Meus caros ouvintes, segue aí mais este final de programa, agradecendo a presença de todos e que possamos aí numa nova oportunidade trazer mais uma temática aí falando a respeito do shintoísmo. Um forte abraço a todos e namastê.